Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma sessão clínica, hoje com a Mônica Lamesa. A Mônica é nutricionista, ela tem um mestrado em ciências com ênfase em oncologia pela Camargo, gestão hospitalar em sistemas de saúde pela Getúlio Vargas e ela também é mentora de nutricionistas. Hoje ela veio trazer um pouquinho das habilidades, né, essenciais para os profissionais da saúde. Olá, pessoal, boa tarde para todo mundo. Se vocês puderem me sinalizar aí se vocês estão me ouvindo, tá ok o áudio? Bianca, me dá um ok aqui, acho que tá tudo certinho, né? Tudo certo, Mônica? Então vamos lá, gente. Eu queria inicialmente agradecer a Bianca pelo convite, a Larissa, a Milena também. É uma honra estar aqui com vocês. E que bom que deu certo, né? A parte boa, do pós-pandemia que a gente tem, e mesmo à distância, a gente poder se conectar, se conversar, trocar ideias. E hoje a gente vai falar aqui, de habilidades essenciais para os profissionais da saúde. É claro que eu vou trazer um pouco mais aqui, naturalmente, para o nutricionista, porque é a formação que eu tenho e é com quem eu trabalho hoje em dia, né? Como a Bianca falou, eu tenho muita vivência na área, fui supervisora de nutrição, trabalhei como gestora de nutrição hospitalar por bastante tempo, tenho mais de 25 anos de experiência, então aprendi bastante coisa. E assim, já começando, eu queria falar um pouco, do perfil desse profissional da saúde. Então, o profissional da saúde tem por tendência a nunca parar de estudar. Então, seja médico, enfermeiro, físio, fono, o próprio nutricionista, né, com quem eu falo mais, tenho mais contato, nós somos profissionais que nunca paramos, principalmente quem está trabalhando diretamente na área da saúde e na área hospitalar. E aí a gente esquece, às vezes, um pouco da parte comportamental, a parte de autoconhecimento. É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. No final, eu trouxe aqui, enfim, um presentinho, se é que a gente pode dizer assim, para ajudar vocês aí na trajetória profissional. Eu vou compartilhar a tela, e aí, Bianca, você me sinaliza se está tudo certinho, por favor, tá bom? Tá bom. Acho que tá ok, né? Tudo certo, já apareceu aqui pra gente. Pronto, então vamos lá. Então, a gente vai falar hoje de soft skills e durante o nosso encontro eu vou trazer especificamente algumas competências que são essenciais para o nutricionista pensando nessa linha, já que a parte de hard skill a gente está muito bem, obrigado, não é verdade? Então a gente vai falar disso em algum momento. Então, se a gente parar para pensar um pouco hoje, eu já sou formada já tem bastante tempo, né? A gente tem 25 anos como Nutri, mas eu já venho da área da nutrição há um tempinho maior, porque eu tenho uma formação técnica, então eu atuei como técnica de nutrição antes de ser nutricionista. Então, a gente já pode aí colocar no pacote 30 anos, né? Então, eu sinto que, assim, eu sou uma geração que viveu, acho que, muita coisa, né? Então, eu vivi o momento que a gente não tinha internet, que a gente pesquisava, enfim, livros, apostilas, era o material que a gente tinha. Então, a gente sempre estudou muito. E depois, com o advento da internet, facilitou muita coisa. Google, hoje tem ChatGPT. E os nutricionistas continuam se capacitando muito. Mas eu digo também que eu durante essa minha trajetória profissional, eu transitei por alguns cenários diferentes, assim, da área hospitalar. Praticamente vivi minha vida trabalhando, dedicada a essa área, apesar de ter outras experiências também na área acadêmica e também trabalhando em UANS. Mas pensando em especificamente hospital, eu transitei por momentos, assim, da área da saúde que a gente tinha uma preocupação apenas com o cuidar, né, que era assistência ao paciente com cuidado, seja ele de enfermagem, nutricional, então aquela doação, tá? Então a gente estava muito preparado para isso, sempre fomos. E eu posso dizer, né, a gente acho que para quem já está há bastante tempo, de uns 15 anos para cá, a gente vem sentindo um movimento diferente, um olhar mais voltado para resultado, tá? Então, eu costumo dizer assim, para os nutricionistas em especial, porque
a sensação que eu tenho que o Nutri ainda ele está estagnado em alguns momentos, pensando, né, com aquela visão romântica, eu arrisco a dizer assim, idealista, de que o papel do nutricionista é cuidar, e é mesmo, né? A gente colabora, eu costumo dizer que a gente precisa entender, ter essa clareza, que a gente contribui com a recuperação do paciente, a gente ajuda a salvar vidas também, mas não é só isso. Por trás de todo esse cenário, de toda essa atenção para o cuidado, existem várias questões, uma delas é de sustentabilidade financeira, tá? Então, eu vivi isso em algum momento da minha trajetória profissional, eu diria que foi relativamente traumático. Você começar a olhar de um jeito diferente, e hoje, gente, em 2025, eu tenho clareza, eu acho que todo mundo, né, a maioria dos profissionais que estão atuando hoje, principalmente nas instituições que são mais renomadas, né, mais estruturadas, já tem muita clareza de qual é o foco das instituições de saúde. Claro, elas querem proporcionar, né, a saúde, colaboração, prevenir eventualmente doenças, né, trabalhando aí na atenção básica, mas eles buscam por resultado independente se for uma instituição pública ou privada. Eu costumo dizer também o seguinte, né, que, por exemplo, para o profissional que trabalha no SUS, dá aquela impressão que é de graça. Não, gente, não é de graça. Nós pagamos, né? Nós pagamos impostos e os gestores que estão dentro dessas instituições são os profissionais que vão gerenciar para que o resultado esperado em relação aos pacientes seja alcançado, mas os financeiros também, né? Porque assim, o dinheiro é uma fonte que ela é finita. Então, assim, então o que hoje os hospitais estão esperando de nós nutricionistas? Então, eu hoje tenho, de 4 anos para cá, tenho trabalhado especificamente como mentora de nutrição, de nutricionistas, e eu vejo muito nutricionista assim, com choque, né? Então, eventualmente a gente tem um choque de geração, por quê? Em algum momento da minha trajetória, eu trabalhei como professora universitária. Então, assim, eu sinto que hoje os cursos de graduação, eles não estão formando o profissional para o mundo que a gente vive nos últimos 15 anos, vamos dizer assim, tá? Então, assim, o Nutri, ele chega para trabalhar no hospital, ele tem um choque. Por quê? Ele acredita que ele vai chegar, né, vai ser tranquilo, ele vai encontrar um corredor assim, ó, calmo, como esse dessa imagem que a gente está vendo aqui. Ele vai visitar, né, paciente beira-leito, vai entrar em cada quarto calmo e tranquilamente, vai fazer ali bem sua assistência. E eu diria, eu acho que isso a realidade serve para todos, né, para o nutricionista, para o físio, para o fono, para o médico, para o enfermeiro. Então, e não é, gente. E eu digo assim, olha, já dou um choque de realidade, falo, é o seguinte, normalmente hospitais são ambientes caóticos. É claro, você vai fazer o teu trabalho, sim, vai fazer o teu trabalho, sua assistência, mas dentro de todo um contexto de tudo que está acontecendo naquele ambiente, tá? Então tem paciente internando, tem paciente precisando de orientação de alta, tem paciente precisando de avaliação nutricional, tem paciente precisando de uma orientação porque vai para casa com dieta integral e o acompanhante, o cuidador está perdido. E fora isso, né, gente, a gente tem aquele paciente, dependendo da instituição, que não gosta do sabor do suco, não gostou da textura da comida, que questiona. Então, você não tem um ambiente tranquilo, calmo para trabalhar. Então, a gente precisa se enxergar nesse universo que, sim, nós estamos lá dentro das instituições para fazer o nosso trabalho, fazer uma boa assistência nutricional, seja ela, né, de enfermagem, qualquer área que seja, mas a gente precisa entender assim, qual é o meu papel dentro dessa instituição, tá? Então, hoje é muito comum as instituições trabalharem com protocolos, com processos muito bem estruturados, muito bem definidos, com registros para gerar indicadores. Então, nós hoje trabalhamos baseado em resultado e a gente consegue fazer essas medidas na medida que, desculpa a redundância, mas na medida que a gente faz os registros, acompanha, faz o acompanhamento aí também dos indicadores, faz um trabalho de melhoria contínua e, infelizmente, na faculdade, o nutricionista em especial não desenvolvido, tá? Ele não tem uma educação, uma formação voltada para essa linha de trabalho.
Então, além de trabalho que o nutricionista tem, normalmente é o quê? De cuidar do paciente, fazer assistência, cuidado nutricional, e muitos acabam iniciando, às vezes, até a trajetória profissional, desistem, realizam, né, um grande sonho, que é trabalhar na área hospitalar. E eu gosto de dizer isso também para todos os profissionais que são os meus alunos, os meus cursos e são alunos que são mentorados meus. Eu digo o seguinte: hospital não é Disneylândia e não é um local para você realizar sonho. No hospital a gente vai realizar trabalho e a gente tem metas e resultados para entregar. Então, o nutricionista precisa entender quem ele é dentro dessa grande engrenagem, tá? Que ele vai precisar conversar com profissionais médicos, eventualmente para implantar novos protocolos, para fazer uma discussão de caso clínico de um paciente, vai precisar ali lidar com a enfermagem, talvez para melhorar a comunicação quando esse paciente for admitido, para ter uma comunicação mais breve, mais rápida, para que esse paciente espere menos a comida chegar no quarto, por exemplo, seja ele no momento de internação ou de retorno do centro cirúrgico ou de um outro procedimento, um exame qualquer, tá? Ou eventualmente, né? Não sei se é o caso de vocês, mas assim, é um clássico isso. É conversar ali com a enfermagem para entender porque o paciente estava com sonda e por que, né, pausou essa dieta interal, não necessariamente a dieta que estava fazendo mal para o paciente, estava causando ali diarreia, tá? Então, diversos momentos o nutricionista, além daquele conhecimento técnico que ele tem, ele precisa de lidar com situações que acontecem no dia a dia, tá? Entregar o resultado no final do mês, lidar com resultados ruins, tá? Como é que você lida com situações que são conflitantes diante ali da tua equipe quando você está trabalhando também, porque a gente tem a equipe operacional, que são os cozinheiros, as copeiras, auxiliares de cozinha, enfim, estoquistas, pessoal administrativo, todo o pessoal. Então, assim, o nutricionista, ele vai começar a trabalhar e ele não vai ficar isolado fazendo só a atividade dele, o trabalho dele. Então, precisa se enxergar nesse cenário. E aí, o que que acontece? O nutricionista sai da faculdade, tá? Assim, eu acredito como vários profissionais da saúde, com uma formação técnica muito bem embasada, né, muito bem ali, ele está muito bem capacitado, né, com diversas competências técnicas, mas eventualmente as outras habilidades que são as comportamentais, ele fica ali derrapando, né? Ele tem ali uma dificuldade. Então, estive presente no ano passado, a gente conversou um pouco de gestão de carreira, conversei com a equipe da nutrição, trouxe um pouco desse cenário do mercado, como é que é trabalhar na área da saúde hoje, no trabalho hoje, o que se espera da gente. E falamos um pouquinho de teste disso, que eu não vou me aprofundar hoje, porque acho que a gente nem tem tempo para isso, tá? Mas eu queria fazer um comentário aqui, baseado em resultados que eu tenho de alunos, de clientes meus que realizam esse teste. Esse teste diz que é um teste de personalidade, tá? Então, eventualmente, dependendo do seu nível hierárquico, quando você, por exemplo, vai se candidatar por uma vaga para trabalhar no hospital, dependendo do nível hierárquico, você é submetido a esse teste. Então, por que que eventualmente, os nutricionistas, né, são solicitados para realizar o teste DISC, para entender um pouco como é o seu perfil. Você tem uma dominância, você é mais focado para resultado, você é uma pessoa mais obstinada. Em termos de comunicação, você é o I, você é uma pessoa extrovertida, otimista, você é uma pessoa animada, né? Ah, não, eu sou uma pessoa mais analítica, eu sou mais reservada, eu sou uma pessoa mais sistemática, ou pode ser o S, é uma pessoa que é mais paciente, complacente, serena, né? Tem uma linha diplomática. Se vocês me perguntarem, Mônica, tem um perfil que seja ideal? Não, gente, na verdade nós temos todos esses e eventualmente a gente tem um ou outro que é mais presente, tá? É claro que para determinadas atividades e funções, eventualmente o profissional que tem, por exemplo, o D e o I, ele tem mais perfil para determinadas vagas, por exemplo, para vagas que são voltadas para a liderança, um exemplo, tá? Mas, nos últimos 4 anos, eu tenho feito um trabalho bastante denso, intenso com os profissionais nutricionistas e a maioria deles, eu diria que 80%, fica ali classificado no C e no S. Então, olha como é importante a gente se conhecer, porque o que acontece é o seguinte: existe
um inconformismo, e eu não estou dizendo que ele é ilegítimo para os nutricionistas, mas existe um movimento de busca por mais reconhecimento, por mais respeito, por mais valorização, tá? Eventualmente no LinkedIn a gente vê profissionais ali, né, se lamentando por situação XYZ, mas a gente precisa entender o seguinte: será que eu estou fazendo o meu trabalho e o meu papel de maneira plena? Né? Que nem eu mostrei nos slides anteriores. Quem é você nessa grande engrenagem? Será que você está entregando o resultado que é esperado de você? Tá? Então, pensando que a gente tem um cenário de um ambiente hospitalar que é complexo e que tem muitas demandas e que tem muitos resultados para serem entregues, você precisa, de fato, rever se você está fazendo o seu trabalho da maneira que é esperada. Então, eu vou dar um exemplo. Aquele nutricionista que ele acredita que ele vai chegar na instituição e vai fazer ali o trabalho de assistência nutricional para os pacientes e não vai fazer as outras atividades, as outras demandas. Eu não preciso ir nem mais distante, e eu vou dar um outro exemplo aqui, tá? Então, além de conseguir identificar isso, que o perfil mais presente é o C e o S dos nutricionistas, eu escuto uma fala assim muito frequente. Olha, eu sou insegura, os médicos não me respeitam, eu tenho dificuldade de conversar, discutir um caso clínico. Então, se você perceber, se você fizer essa autoanálise, que é o que eu acredito que todo profissional deveria fazer, se você fizer essa autoanálise e perceber, falar, por exemplo, fez o teste DISC, e aí você percebeu que você é o COS, certamente, se você sente eventualmente alguma insegurança, ou você é uma pessoa mais tímida e tem dificuldade de conversar com pessoas, você precisa desenvolver mais o seu I. E por que é tão importante a gente desenvolver o I, um nutricionista ter, né? Todo nutricionista precisa ter o D e o I, ou se não o I mais predominante? Não, gente, não é isso. Entender que se você, por exemplo, também faz o teste e você se encaixa nesse perfil, você precisa buscar desenvolver os outros, tá? Então, o perfil que é mais voltado para resultado é o D. E se você, por exemplo, tem o perfil C, é importante que você olhe para a questão do resultado. Pode ser que você não goste. Falar, não gosto de trabalhar com indicador, não me identifico, não gosto de fazer isso, mas é necessário. É importante entender que é necessário. Né? Então, assim, quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente não faz coisas só que a gente gosta. Né? E isso também a gente também, né, não aprende na faculdade. Então é importante olhar para isso. Eventualmente, você também é tímido, é uma pessoa mais reservada. E veja, você está precisando, por exemplo, implantar um protocolo novo, só que é um protocolo que é desafiador. Vou dar aqui até um exemplo, que é a pedra no sapato de um monte de profissional, que é o projeto Acerto. Por que ele é desafiador? Porque envolve equipe médica, cirurgiões, anestesistas, enfermagem. Você precisa também envolver a tua própria equipe da nutrição, até o pessoal operacional, até, por exemplo, uma copeira, para ela entender a importância dela entregar aquele suplemento no horário certo. Então, imagina que você está uma pessoa ali tímida, você fica travada e você quer fazer uma implementação, implantar projetos novos. E você simplesmente não faz isso porque você é uma pessoa tímida e introvertida e olha, eu não consigo conversar com as pessoas. Então, dificilmente você vai ser uma pessoa reconhecida e respeitada. Então, é importante você olhar para isso, essa questão do comportamento, como tem sido relevante nos dias de hoje, tá? Então, eu diria que nos últimos 15 anos, e de novo eu vou falar, gente, que eu sou, né, uma geração que eu transitei por diversos momentos na área da nutrição. Então, quando eu me formei, meados de 2000, inclusive foi no ano 2000, os anos que seguiram, os primeiros anos que seguiram, eu sentia muito forte a questão da importância da instituição que você tinha se formado.
E eu me sentia relativamente prejudicada, porque eu não tinha estudado numa das melhores instituições, mas eu me dediquei, né? Então, eu dei o melhor que eu pude naquele momento, eu fui a melhor aluna que eu podia ser naquela instituição. Então, eu acredito que isso é muito válido. Mas eu vivi esse momento que isso era extremamente importante e parecia que era só isso que era importante. Mas com o passar do tempo, a gente foi percebendo uma mudança, né, no mercado de trabalho e onde foi percebido que não só as habilidades técnicas, a sua formação profissional era tão importante, as comportamentais também, porque assim, você podia ser um gênio, só que não conversar com pessoas, né, ter dificuldade de gerenciar um conflito, ter dificuldade de resolver ali um problema, conversar com a equipe, conversar com o colaborador. Ó, deixa eu voltar aqui, gente. Só um minutinho que eu acho que ele travou aqui um pouquinho. Uhum. Voltou. Deixa eu só ver se eu estava. Isso, voltou. Obrigada, gente, pela paciência aqui. Então, e aí já mergulhando um pouco mais nessa questão, eu sinto assim, né? Eu percebo nos profissionais, nutricionistas em especial, que é dessa busca incessante pela capacitação técnica, e não está errado, tá certo, gente? A gente precisa mesmo se capacitar, a gente precisa se atualizar sempre. A área da saúde está sempre, enfim, em constante mudança e transformação, e a gente precisa sim se atualizar, tá? Mas a gente precisa olhar para si, porque assim alguns profissionais é, se sentem eventualmente estagnados na profissão, não entendem por que não são promovidos, não entendem por que a carreira não progride, não prospera. Então, será que você, né, de novo, eu vou me arriscar a dizer isso, não é aquele profissional formado à moda antiga? E, infelizmente, gente, infelizmente, em pleno 2020, né, 2020, 25, e eu acho que teve, inclusive, profissionais desse período de pandemia que se formaram e certamente tiveram um prejuízo maior ainda. Eu digo, infelizmente, por quê? Porque, inclusive, hoje as faculdades continuam não preparando o nutricionista para o mercado de trabalho, para arrumar emprego, como é que você faz um currículo, como é que você faz um LinkedIn, como é que você se comporta numa reunião de discussão de caso clínico. Então, a gente, infelizmente, nos dias de hoje, a gente não tem isso. Então, você, em algum momento, obrigatoriamente vai ter que fazer isso por você se você quiser crescer, né? Se você quiser reconhecimento, se você quiser mais respeito onde você estiver trabalhando ou for trabalhar no futuro, tá? E aí eu queria falar um pouquinho mais, assim, até entrando na questão comportamental e da questão do autodesenvolvimento, porque é importante a gente entender que para a gente buscar o autodesenvolvimento e ter uma visão do que precisa de fato ser melhorado em mim como profissional, eu preciso do autoconhecimento. Então, por exemplo, o nutricionista que se sente desconfortável, não tem muita confiança para falar com os outros profissionais da área da saúde, se sente inseguro. Então, não é fazendo mais um curso de capacitação técnica e nem outra pós-graduação que vai fazer ele se sentir mais seguro. Então, eu tenho visto cada vez mais profissionais no looping de empilhamento de cursos de pós-graduação que não ajudam em nada. Eu tenho visto uma coisa assim, sem sentido nenhum. Claro, existe todo um mercado diante disso, né, gente, da educação, mas muitos estudantes de nutrição que se formam e já têm duas ou três pós-graduações. E aí eu me questiono, o que será que ele fez mal feito? O TCC, porque se ele fez duas ou três pós enquanto ele fazia a graduação, né? O que ele fez mal feito? A própria graduação, o próprio curso, a própria pós mesmo, enfim, o estágio. Então, assim,
existe o equívoco de que, olha, eu vou estar mais preparado, vou me sentir mais seguro trazendo isso. E é um caminho totalmente equivocado, tá? Então, para a gente falar um pouquinho, não vou me aprofundar tanto, mas eu queria trazer esse assunto, que é um assunto muito pertinente nos dias de hoje. Em mês de abril, agora, estive num evento de líderes da saúde, com assuntos todos voltados para questão comportamental, neurociência, e foi falado isso o dia inteiro, tá? De como a gente consegue resultados de maneira tranquila, segura, saudável do ponto de vista mental. E aí trouxe muito essa questão comportamental e do autoconhecimento. Então, a título assim, para vocês talvez procurarem depois estudar um pouquinho mais, é, normalmente, a gente na idade adulta, que já está trabalhando, tomamos algumas decisões baseadas, né, no nosso sistema de crenças, tá? Então, se a gente pudesse resumir, o sistema de crenças é como se fosse um óculos invisível pelo qual cada pessoa enxerga o mundo. Tá? Então, e essas crenças, elas são formadas durante toda a nossa educação. Então, desde quando a gente é criança, tá? A maneira como os pais da gente educam a gente, com base nos princípios, valores que que os nossos familiares têm, onde você estuda, que tipo de escola que foi religiosa, não foi uma escola militar, foi uma escola voltada, né, para a educação mais participativa. Então, eventualmente, parte de crenças religiosas. Então, tudo isso durante toda a nossa formação, nossa educação, nosso crescimento, né, enquanto indivíduo, né, nós vamos passando aí por esses passos, né, em sistemas de crenças baseados no que as outras pessoas também acreditam. Então, a gente precisa olhar para isso, porque embora possam proporcionar uma segurança, né, de identidade, esse sistema de crenças, eles também podem limitar o pensamento crítico da gente. Quando não são questionados. Então, eu gosto bastante de falar para o nutricionista que eventualmente está ali, com uma dificuldade no dia a dia, na rotina, e às vezes a pessoa ela não está enxergando que ela está fazendo, às vezes, uma atividade, está executando, por exemplo, um processo, está executando um protocolo, é, que não faz sentido. Então, assim, eu falo para as pessoas, para os profissionais, falei, olha, a gente precisa chegar no trabalho da gente e se questionar: faz sentido isso que eu estou fazendo? Porque é muito comum eu escutar assim: ah, eu faço desse jeito porque sempre foi assim. Ah, eu faço desse jeito porque antes de eu chegar aqui era feito dessa maneira. Então eu só repeti. Então a gente precisa olhar para isso. Então, será que a gente tem ou teve uma formação que foi mais, vou usar essa palavra que é relativamente pesada até, mas opressora, que você não consegue questionar aquilo que chega para você, tá? E assim, de novo, gente, a gente não vai encontrar isso é, na faculdade, a gente não teve, e infelizmente, dependendo do curso que você vai fazer, e se é um curso técnico voltado, por exemplo, para a área da saúde, para a área da nutrição, você não vai encontrar, tá? Então, para a gente olhar de fato para o meu desenvolvimento, eu preciso olhar para mim e entender o que que eu sinto, o que que eu estou precisando, né? Quais são os meus medos? Que insegurança é essa que eu tenho? Então, às vezes a insegurança, ela não é por falta de um conhecimento técnico, é por algo que você precisa desenvolver e está relacionado à questão comportamental, tá? E nós normalmente não temos o hábito de olhar para isso. Então, existe um movimento também agora no mercado, eu trouxe aqui para vocês a título, né, acho que para agregar também, que é o upskilling, que é o aprimoramento de habilidades, e o reskilling, que é uma requalificação, tá? Então, ambos, eles podem ser aplicados tanto dentro das competências técnicas quanto das competências comportamentais, tá? Então, o upskilling, ele visa melhorar o desempenho em um cargo atual, tornando o profissional mais eficiente e produtivo. Tá? Então, pode ser que você está trabalhando numa atividade e você passe por uma capacitação para que você processe de uma maneira mais produtiva, mais rápida, que entregue um resultado mais eficiente, tá? E o reskilling, sorry. Olha, eu ainda falei tudo em inglês agora aqui, né, gente? Né, para treinar o inglês.
Então, o objetivo dele é preparar o profissional para uma nova função, seja por mudança de área ou por adaptação a novas demandas do mercado. Então, no caso, por exemplo, quando o nutricionista, eventualmente, ele tem aí uma oportunidade dentro da instituição de fazer ser promovido, né? Uma promoção aí vertical, tá? Então, eu queria falar aqui brevemente para vocês, que eu sei que o meu tempo já está quase que esgotando, de três habilidades essenciais para os profissionais da saúde, de uma maneira geral, e para o nutricionista. E se a gente parar para pensar, tem tudo a ver quando a gente olha para a questão do teste DISC. Então, eu vou disponibilizar esses slides para vocês olharem com calma. A sessão está sendo gravada, eventualmente, se vocês quiserem repassar para ouvir alguma coisa e, eventualmente, né, fazer essa busca aí pelo autoconhecimento, se rever. Então, se a gente parar para pensar, gente, o nutricionista que tem, por exemplo, um perfil DISC que é mais voltado para o D e o C, ele é um nutri que ele é tímido, ele é reservado, e ele tem, eventualmente, dificuldade de falar em público, né? E aí, assim, eu falo, gente, o nutricionista não pode ter, apesar, gente, que assim, isso se desenvolve, tá? Então, eu quero falar para vocês que dá certo porque eu era muito tímida, tinha muita dificuldade de falar em público. Claro, sofri horrores, mas eu precisei buscar isso, né? E às vezes a mudança dói, né, gente? Então, mas faz parte do crescimento, tá? Então, se a gente parar para olhar isso, eu dizia isso até para os meus alunos na época da faculdade, eu estava dando aula na faculdade. Muitos deles diziam, a gente tem dificuldade, né, de falar em público, a gente dava trabalho que precisava apresentar. Eles diziam isso, falam, gente, o nutricionista não pode ter vergonha de falar em público. Se você tem, você precisa desenvolver habilidade para que você consiga fazer isso. Porque a gente vai dar aula, a gente vai dar palestra, a gente ensina, né? Eventualmente, se você está trabalhando no hospital, quer implantar um protocolo que é desafiador, por exemplo, que nem eu comentei do projeto Acerto, você eventualmente vai precisar elaborar uma aula para dar para a equipe médica, tá? E aí, eventualmente, defender ali, né, gente, o seu projeto que vai dar certo. E aí, a gente entra o quê? Na técnica de persuasão, né? Como é que você convence as pessoas que o que você está dizendo ali, ele vai funcionar, ele vai dar certo, tá? E uma outra habilidade é a gestão de conflitos, porque, gente, trabalhar em hospital é isso, a gente faz isso o tempo inteiro. E é claro que para alguns é tão tranquilo isso, né? A gente faz sem até, né, nem perceber. Mas olha, a gente está ali resolvendo um problema de escala de funcionário, a gente está ali resolvendo com o cozinheiro e com o estoquista, né? Uma situação que o cozinheiro pegou um item que não era para ter pego e o estoquista falou, não, vai dar problema. No andar, né? A gente está ali conversando com um paciente, um acompanhante, porque eventualmente aconteceu talvez um equívoco, né, gente? Uma entrega de algum item que não era para ter ido na bandeja do paciente. Enfim, situações diversas, tá? Demora, né, na entrega das dietas, que é um problema que acho que é crônico em vários hospitais, acho que diria em todos os hospitais, né? Onde eu trabalhei, a gente tinha muito problema com isso também. Então, assim, a gente está sempre lidando com essas situações, tá? Então, se você é nutri hoje, quer crescer, quer prosperar, busca reconhecimento, respeito, valorização, vá em busca de desenvolver minimamente essas três habilidades aqui comportamentais. Né? Tem muitas que são ditas por aí no mercado, né? A questão da resiliência, da flexibilidade. Sim, todas elas são importantes, mas eu trouxe essa aqui que eu acho que hoje eu acho que é a mais urgente. A que eu sinto, né, que os profissionais mais precisam desenvolver, tá? Então, eu gosto também de dizer que é importante a gente liderar pelo exemplo, tá? Então, a gente, quando está trabalhando como nutricionista, pode ser que a gente se depare com situações que a gente acha que não é nossa obrigação, né? E tem um ponto que é esse, que é o quê? O nutricionista, ele é um líder, tá? Assim como os profissionais da saúde também são, os enfermeiros, dependendo da posição, médicos e fisioterapeutas, enfim, tá? Mas o nutricionista, ele é líder. Por mais que ele fale assim, não, eu não sou líder. Sim, você é líder. Porque em algum momento você vai precisar resolver algum problema, alguma situação, né? Algum conflito. Vai ter que, eventualmente, usar a sua habilidade de persuasão para convencer uma copeira
um colaborador, seja lá qual a situação for, que você precisa mudar uma folga, tá? Ou que você vai, por exemplo, implantar um projeto novo dentro da sua cozinha. Vou dar um exemplo aqui de uma situação para mim que foi extremamente desafiadora, que foi mudar, por exemplo, todo o processo de distribuição das refeições, tá? Então, chegou o momento que eu precisei também centralizar todas as copas de um hospital que eu trabalhava e foi enlouquecedor para as copeiras, né? Então, eu precisei o quê? De persuasão e precisei o quê? Estar junto delas. Então, é super importante a gente se conectar com os colaboradores e com quem você for conversar, tá? Então, o profissional que chega dentro de um quarto para conversar com um paciente, com um acompanhante, em razão de algum problema que aconteceu, e é um profissional que fica de cabeça baixa, não olha no olho da pessoa, tá? Então, assim, são atitudes, tá? De comportamentos que são urgentes para o nutricionista. Trouxe aqui esses 8 para vocês, tá? Então, conecte-se, energia e olho no olho sempre. Desenvolva pelo exemplo, comprometimento, ética. Então, existem situações que o nutricionista eventualmente acha que é melhor que um colaborador da operação por ser nutricionista, por ter graduação. É duro escutar isso, gente, mas eu trago porque assim, eu já vivi muito isso. De novo, em 2025, isso é inadmissível. Está acontecendo. Então, quero trazer aqui para reforçar para vocês, tá? Ensine o porquê, não só o como. Pessoas engajadas entendem o sentido do que fazem. Então, para qualquer projeto que você venha desenvolver, seja na área clínica, seja na área de produção, se você explicar para a pessoa o porquê daquilo, não só falar assim, olha, a ordem veio de cima para baixo, faz e pronto, né? Talvez aquela pessoa faça, mas assim, muito menos engajada, tá? Dê autonomia na medida do possível, com responsabilidade. Então, eu acho que assim, o trabalho para o nutricionista fica muito mais leve, quando a gente delega. E olha, às vezes a gente subjuga, eu diria, né, a capacidade, às vezes, de uma pessoa só porque ela é da área operacional ou porque ela tem muito cargo. Então, eu acho que a gente pode acreditar mais nas pessoas, né? E aí o 5 complementa, né? O item 5 complementa isso. Acredite mais do que eles acreditam em si mesmos, seja espelho e farol. Então, de novo, se você é um profissional inseguro e você não é confiante, então, assim, se você não, né, não acredita e confia em você mesmo, ninguém vai confiar e ninguém vai acreditar. Então, quando eu escuto de nutricionistas, os médicos não me respeitam, os médicos não confiam em mim, aí eu pergunto assim: e você? Você confia em você mesma? Você está segura do que você está falando? Né? Então, eu acredito que a gente pode ser um líder de movimento, tá? Então, eu acredito que assim, ao invés da gente ficar reclamando ou fazendo, sabe, super depoimentos, por exemplo, eu tenho visto alguns agora no LinkedIn. Ai, nutricionistas não se apoiam, nutricionistas não se ajudam, nutricionistas se atacam. Ok, é uma verdade? É uma verdade, mas assim, seja você o agente de mudança, não seja, né? Não use, por exemplo, uma rede social para ficar lá, né, fazendo daquilo um muro de lamentações, né? Tá ruim? O que que você pode fazer para melhorar? Você fez uma coisa legal no seu trabalho? Compartilhe, né? Porque reclamar, gente, reclamar dá engajamento, mas assim, não faz ninguém crescer, tá? Uma coisa que é importante, silencia o ego. O foco não é ser admirado, é ser útil. Então, o papel do líder é servir, tá? Então, eu já passei por diversas situações, trabalhando como nutricionista, como líder, supervisora de nutrição, e tive que lidar com situações difíceis de nutricionistas acreditando que eram melhores que os colaboradores porque elas tinham graduação, e isso é ridículo e é imaturo, né? Esteja sempre se autodesenvolvendo, então busquem esse autoconhecimento, olhem para isso. Aproveite a sua jornada, se você tiver dúvida, faça, tá? Então, eu gosto de uma frase que eu escutei de uma chefe uma vez, ela me disse que só erra quem tenta, tá? Então, é importante a gente fazer essa reprogramação mental do cérebro para o desconfortável. Pode ser que você tenha medo, pode ser que você sinta insegurança, e tudo isso é normal, tá? Não quer dizer que tem alguma coisa errada, mas a gente só precisa ressignificar, tá? E entender que nem sempre o perigo é. Nossa, gente, voltei sem querer aqui.
E nem sempre, né, para o cérebro entender que é um perigo, porque ele vai sempre querer poupar a gente, tá? Então, eventualmente, se você fica ali no seu cantinho, eu sou assim, né? Não sei se vai ter geração aqui me ouvindo que vai entender isso, né? Mas a famosa síndrome de Gabriela, né, gente? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Então, tá? Isso acho que não cabe mais nos dias de hoje, tá? Então, busquem esse aprimoramento, esse autoconhecimento. Acho que era isso o recado que eu queria dar. Eu dei uma acelerada aqui, porque falei, eu sei que vocês têm um tempo aqui para ficar comigo. E eu trouxe aqui, que eu falei, ó, gente, eu trouxe aqui mais um presentinho para vocês. É um teste de personalidade baseado em neurociência e voltado para as questões comportamentais, tá bom? Então, eu vou disponibilizar essa apresentação e aqui, onde está escrito teste de personalidade, o teste de personalidade, ele é um link ativo, tá? Então, é da Bruna de Mantas, eu a conheci nesse evento que eu estive é, em abril, que foi um evento para líderes da área da saúde, ela é uma neurocientista e falou muito dessa questão da importância da gente olhar a questão comportamental. Tá certo? Acho que é isso, tá, gente? O que eu tinha para compartilhar aqui. Eu queria deixar uns minutinhos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tenham alguma dúvida, né? Para a gente não simplesmente finalizar e se despedir, tá bom? Deixa eu ver se tem Bom, aqui. Mônica, Oi. queria agradecer a sua presença. Foi uma aula muito enriquecedora. Acho que para todos os profissionais, né, nutris, psicólogos, fisioterapeutas, essa questão comportamental é muito importante para todo mundo, né? Então, queria agradecer você ter se disponibilizado, né, para estar aqui com a gente hoje. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Bom dia, Mônica, Larissa aqui falando. Oi, Mari, Eu tudo conheço o seu bom? trabalho, tudo jóia, conheço o seu trabalho de perto, sei o quão séria, né, enfim, você é e a leveza também que você traz, apesar de ser um tema tão sério. Tem até uma pergunta no chat que eu acho que ela até se complementa com essa minha pergunta. Como que a gente desenvolve isso? Então, por exemplo, eu fiz o teste DISC e eu sei que o meu, que deu lá 60%, o C, que é o conformismo, e eu estou incomodado que, né, na minha posição, na carreira onde eu estou, como que eu mudo isso? A partir do quê? É terapia? Em cima do quê? Eu tenho um plano que eu posso desenvolver em cima disso? Como que funciona? Como que você entende aí com a sua experiência que a gente consegue ter um equilíbrio, por exemplo, sair dessa jornada que eu estou super no C e ter um equilíbrio com as outras áreas, com as outras competências? Obrigada. Obrigada, Larissa, pelo convite, também, novamente. Então, que nem eu comentei, né? Infelizmente, hoje, e olha, eu estou há 25 anos formada, né? E é ruim, é triste até ver isso, porque dá a sensação que a gente fica refém, e de fato fica mesmo, né? Então, o que nem eu disse, em relação ao teste DISC, não tem nenhum problema, tá, gente? Por exemplo, eu tô mais no C, eu tô mais no S. Eventualmente, você tá trabalhando numa atividade que requer mesmo essas competências e tá tudo certo. Então, eu acredito que o que é bacana, por exemplo, para um gestor de nutrição, é legal, por exemplo, aplicar isso para a equipe toda para entender o perfil. Que nem eu comentei aqui durante a aula, eu identifiquei isso em relação às minhas alunas, em relação às minhas mentoradas. E aí, dentro, enfim, do contexto das aulas, das mentorias que eu dou para elas, eu acabo encaminhando e digo ali, olha, você precisa melhorar isso e isso diante, dos desafios que elas têm ali no dia a dia, tá? Então, por exemplo, para um líder que está trabalhando, por exemplo, no seu caso, vou dar um exemplo, tá, Lari? É, é legal aplicar para todo mundo e aí, eventualmente, novos projetos.
você ir designando de acordo com o perfil da pessoa. Ok, pode ser que, nossa, Mônica, eu fiz aqui com o grupo e a maioria deu isso. Então, é orientar essa pessoa. E hoje a gente tem livros, tá? A questão quando eu falo de insegurança ou medo, algo que chegue, ele, eu diria assim, que paralisa a pessoa, porque o problema do medo, quando ele é em demasia, é paralisar, né? Então, aí o encaminhamento para terapia é o melhor caminho. Mas hoje a gente tem inúmeros livros, tá? A Bruna de Mantas, que é essa que eu disponibilizei, o link, ela tem um perfil no Instagram, ela é super ativa, ela tem vários cursos na área, então, assim, nesse evento que eu tive em abril foi bem bacana, porque eles trouxeram muito a questão da neurociência. Então, eu recomendo, eu acho que é uma área que você pode seguir também estudando, sabe? E aí, que nem eu comentei, então, é, acredito que dentro, vamos falar da área da nutrição, eu desconheço um curso que seja voltado para isso. Eu desconheço. Curso, pós-graduação. Então, assim, são cursos que cada um vai precisar buscar dentro de profissionais que lidam com essa linha. Tem um psicólogo que chama Rossandro Klinge, acho que é Klinge, se eu não me engano. Eu vou pesquisar e te encaminho, Larissa, também. O Rossandro, ele fala muito dessa questão comportamental, tá? E é um profissional que também oferece cursos dessa natureza para desenvolvimento comportamental. E a Bruna de Mantas também. A Bruna, ela é uma neurocientista voltada, né, com bastante ênfase assim para a área de neurociência, que é esse autoconhecimento também, tá? Tinha muito mais coisa até para falar de neurociência, mas não ia dar tempo de trazer aqui. Então, eu trouxe aqui, pincelei, né? A vontade assim é de deixar um gostinho de quero mais aqui e deixar uma degustação para vocês se aprofundarem aí mais desse assunto. E quando a gente conversou, a Bianca trouxe para mim, você também, né, Larissa? Esse assunto eu achei muito válido, porque a gente não fala disso, né? E eu costumo dizer o seguinte, tá, gente? O nutricionista só frequenta curso que tem nutricionista. Obrigada, Mônica. Alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário? Bom, Mônica, tem aqui no chat uma pergunta da Ana Alíria. Ela perguntou se você indicaria alguma pós-graduação. Bom, aí eu não sei, Ana, se você quiser, se ela estiver por aqui ainda, é, se é na área de nutrição hospitalar ou se é dentro do tema que eu trouxe aqui. Se ela puder ser mais específica. Acho que a Cláudia também colocou uma questão aqui, né? Como É, podemos no dia a dia estimular e desenvolver senso crítico na busca de melhoria sem ser incorporado pelo automático na rotina? Buscar leitura sobre o tema, tá? E profissionais que falam sobre isso. Eu citei dois aqui, eu acho que já são duas indicações que eu acredito que ampliaria aí o olhar e até para desenvolver projetos diante de cada desafio que vocês tenham internamente, né? Mônica, a Ana respondeu aqui, falou que é Ah, na na área, hospitalar. na área hospitalar Perfeito, mesmo. perfeito. Olha, eu acredito que hoje a gente tem inúmeras instituições, mas tem uma que é super tradicional, que é o GANEP, né? Uma ótima instituição. O Einstein também tem cursos excelentes. Eu acredito que hoje os grandes hospitais têm oferecido cursos na área que são até interessantes, que tem um período ali de vivência né, presencial, uma carga horária ali, claro, né? Dependendo da disponibilidade de cada pessoa, eu acho que é bem bacana, é bem válido, tá? Eu acho que os grandes hospitais têm hoje cursos de pós que são bem interessantes. O GANEP, inclusive, apesar de ser uma instituição de ensino, é, um dos cursos deles de pós-graduação, eu sei que tem uma vivência também num grande hospital aqui de São Paulo. Bom, obrigada, Mônica, pela presença mais uma vez. E vamos esperar que a gente tenha mais momentos como esse Tá certo. depois. Tá joia, gente. Obrigada.
Gente, né, para quem ainda não me conhecia, tá? Então, eu deixei até o meu arroba nos slides, arroba Mônica Lamesa. Então, eu tô assim no LinkedIn, tô assim no Instagram e tô assim no YouTube também, tá? Então, se colocar Mônica Lamesa, me encontra aí em todas essas redes sociais. E aí eu estou à disposição também, depois, se alguém quiser conversar, se aprofundar mais sobre algum assunto. Eu agradeço, Bianca, Larissa, um ótimo retorno aí ao trabalho para vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.